Olá, bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a esse webinar Covid-19, vacinas, uma visão multidisciplinar, evento organizado pela Universidade de São Paulo. Eu sou Ayrton Escobar, repórter do Jornal da USP, e em nome de toda a organização do evento, dou as boas-vindas e agradeço imensamente aí a atenção e o interesse de todos que estão acompanhando essa transmissão ao vivo pelo canal USP do YouTube. A duração do nosso evento está prevista para 5 horas, né? Ao longo de toda a manhã a gente vai ter a participação de mais de 10 especialistas abordando diversas temáticas aí relacionadas às vacinas, à vacinação e também à própria pandemia de Covid-19, que infelizmente está próxima já de completar 1 ano de duração, né? Com a marca trágica de mais de 180 mil mortos no Brasil, mais de 1,5 milhão de mortos no mundo, e uma quantidade imensurável de sofrimento causado a todos nós. E, diante desse quadro, é natural que haja uma expectativa muito grande em relação a essas vacinas que estão chegando em tempo recorde, né? É importante a gente ressaltar isso. É impressionante o que a ciência foi capaz de fazer nesse 1 ano, né? Estamos chegando agora ao final de 2020, não só com uma, mas com várias vacinas extremamente promissoras, muito próximas de chegar para as pessoas, né? Já estão chegando, na verdade, alguns países, inclusive, já iniciaram a vacinação nos últimos dias, e então, expectativa muito grande, porém ainda há muitos desafios a serem enfrentados, principalmente no que diz respeito à vacinação em si, né? Como é que a gente faz para que essas vacinas cheguem de fato para as pessoas de uma forma segura e também no prazo mais curto possível, né? Então, esse é o grande tema do nosso evento de hoje. Temos pessoas extremamente gabaritadas aqui para abordar todos esses aspectos. Quem quiser enviar perguntas para os nossos palestrantes, pode fazer isso pelo chat do YouTube. Nós temos uma equipe que está acompanhando esse chat para coletar essas perguntas, repassá-las para mim, para que eu possa colocá-las para os nossos palestrantes. E aproveito para fazer uma ressalva em relação à programação do evento, que está disponível na descrição do vídeo também. Mas inicialmente a gente havia previsto fazer 2 grandes blocos, de perguntas e respostas, né? Só que a gente vai quebrar isso um pouco e fazer sessões menores ao final de cada uma das mesas, já que nem todos os palestrantes vão poder permanecer online durante todo o evento. Então, para garantir que todos tenham a oportunidade de receber e responder perguntas, a gente vai fazer pequenas sessões, pequenos debates ao final de cada mesa, ao invés de um grande debate conjunto ao final de cada bloco, tá? Então, ressalto, quem quiser enviar perguntas, queremos interagir, as perguntas são muito bem-vindas, basta escrever no chat e elas vão ser colocadas aqui, ok? Feitas essas ressalvas, vamos dar início ao evento com uma sessão de abertura que terá a participação de 3 grandes lideranças, personalidades aqui da Universidade de São Paulo, começando, claro, pelo nosso magnífico reitor, professor Vahan Agopian, acompanhado do professor Glauco Arbix, que é titular do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH, e do professor Guilherme Ariplonski, titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA, e também da Escola Politécnica, a Poli, e diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, o IEA. Então, bom dia a todos mais uma vez. Professor Vahan, muito obrigado pela presença. Suas palavras iniciais, por favor. Obrigado, Ayrton. Obrigado a todos e a todas que estão assistindo e participando desse evento. Eu queria, inicialmente, parabenizar os organizadores pela iniciativa, porque é uma obrigação da universidade contribuir e esclarecer a sociedade, principalmente quando os assuntos têm pontos de vista, às vezes até contraditórios, e quando a sociedade clama por ter uma informação mais precisa e mais confiável. Então, eu acho que a iniciativa é muito importante, a universidade está cumprindo a sua obrigação, a universidade está cumprindo o seu dever para com a sociedade. Eu quero também agradecer aos participantes. No meio dessa pandemia, eu sei que todos vocês têm responsabilidades, inclusive apoiando iniciativas governamentais ou apoiando iniciativas de combate ao Covid, e mesmo assim os senhores e as senhoras tiveram a gentileza de dedicar um momento nesse meio desse conflito todo para essa iniciativa.
E, Ayrton, vamos dizer, é um ano complicado, o ano 2020 vai ser marcante para nós, o ano em que a sociedade como toda percebeu a importância de contar com instituições de ensino e pesquisa sérias que ela possa confiar, e, ao mesmo tempo, um ano em que, mais do que nunca, as instituições de ensino e pesquisa estão recebendo ataques de certos setores da sociedade, ataques esses que não se concluem. Hoje, nós estamos no dia 14 de dezembro, temos problemas, um ponto de vista muito complicado da Justiça Paulista, não reconhecendo uma coisa importante da nossa autonomia, e, ao mesmo tempo, um risco muito grande da nossa fundação de apoio, a fundação de apoio mais importante do país, que é a FAPESP, no ano que vem, perder uma parcela muito importante do seu orçamento. Acho que é complicado, essa audiência sabe muito bem, essas coisas acontecem não porque os nossos pesquisadores se empolgam e fazem alguma coisa, as coisas acontecem porque os nossos pesquisadores estão trabalhando no tema, estão trabalhando em assuntos correlatos há décadas. São pessoas experientes, grupos de pesquisa bem consolidados, e para essa consolidação tem que ter instituições como a Universidade de São Paulo sólidas e tem que ter apoio às pesquisas com instituições como a FAPESP, que inclusive tem projetos de longo prazo, de uma década às vezes. Então, meus amigos, vamos dirimir as dúvidas. Espero que este evento sobre as vacinas seja suficientemente esclarecedora e vamos sair dessa reunião convictos de que, mais uma vez, a ciência vai estar ajudando a nossa sociedade. Muito obrigado. Maravilha, professor. Obrigado pelas palavras. Agora passo para o professor Glauco Arbix também fazer as suas considerações iniciais. Gostaria de saudar o nosso reitor, nossos colegas, todos aqueles que estão na internet nos acompanhando, profissionais da mídia, alunos e professores. A nossa universidade hoje, por meio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, apresenta para toda a sociedade suas considerações sobre as vacinas e a pandemia. É importante lembrar que em tempos obscuros como o que vivemos, em que as mais altas autoridades do país não se cansam de fustigar a universidade e menosprezar a ciência, não deixa de ser paradoxal que muitas esperanças estejam hoje depositadas nas vacinas, que são, antes de mais nada, fruto de atividade intensa de pesquisa e de inovação. Mesmo governos que dizem respeitar a ciência, como o de São Paulo, continuam a encurralar a pesquisa científica, procurando cortar recursos de fomento e restringir as condições para a produção de conhecimento novo. Apesar de todas as dificuldades, a comunidade científica continua respondendo com um vigor inédito aos desafios da pandemia. Centenas e centenas de iniciativas de todo tipo se multiplicaram pelas universidades do país e, de modo especial, aqui na USP, o que nos enche de orgulho. Infelizmente, a solidariedade que nasceu nas escolas, que envolveu empresas, comunidades inteiras, cidades e estados, não encontrou respaldo no governo federal. Este, desde o início, se recusou a unificar o país contra o vírus, estimulou o conflito com os estados, camuflou dados, usou a ideologia contra o conhecimento, desmobilizou o Ministério da Saúde e anestesiou o SUS. O preço que pagamos conta nos quase 7 milhões de contaminados e mais de 180 mil mortes, sendo que muitas poderiam ter sido evitadas. Esse preço só não é maior por conta da abnegação de milhares de profissionais de saúde que nos orgulham diariamente com seu trabalho. O encontro de hoje vai apresentar um debate vivo da nossa comunidade, voltada para informar melhor e apontar caminhos para as autoridades, gestores públicos e para toda a sociedade. Teremos mesas sobre o desenvolvimento das vacinas, o estágio da vacina do Butantan, os aspectos epidemiológicos e clínicos da vacinação, os custos da pandemia, o Estado de Direito e a vacinação. O painel será diversificado, como é de nossa tradição, e voltado para apontar soluções. Nesse sentido, termino aqui com uma consideração e duas sugestões. Primeiro, a realidade das vacinas abre um novo capítulo na luta contra a pandemia.
mas erram aqueles que pensam que as vacinas representam o fim da Covid. O mais provável é que seja o fim do começo, pois uma nova etapa se abre sem que possamos baixar a guarda de toda a prevenção necessária, como lavar as mãos, manter o distanciamento, usar máscara, evitar aglomerações, continuar os testes e outras. Não há mágica nem solução salvadora. Duas propostas. Hoje, a questão fundamental para as políticas públicas é garantir a compra das vacinas e dos equipamentos, seja qual for sua origem, de modo a permitir a vacinação da população, com estratégia e critérios claros, o que o governo federal até agora foi incapaz de fazer. Claro também, a compra das vacinas, a que a gente se refere, diz respeito às vacinas aprovadas pela Anvisa. É preciso vacinar o mais rápido possível para estancar a proliferação do vírus, pois a única diretriz sensata é afirmar que estamos todos juntos contra o vírus. O Brasil, que é a segunda proposta, não conta com um centro de prevenção de doenças. Está mais do que na hora de abrir esse debate, e a USP o faz, pois, infelizmente, novos eventos extremos como o atual virão. Nossa universidade alertou a todo momento que o vírus está longe de ser democrático, pois os mais vulneráveis continuam sangrando na pandemia. Fizemos alertas, propostas e recomendações, porque essa é a nossa profissão, essa é a nossa vocação. Temos plena consciência de que a pesquisa é imprescindível para salvar vidas. Como professores da principal universidade do país, sempre afirmamos e afirmaremos a luta contra o obscurantismo, a luta da ciência contra o obscurantismo e a solidariedade contra o egoísmo. É o que está no coração da nossa universidade. Muito obrigado. Obrigado, professor. Ótimas colocações, como sempre. Aí, a ciência fez a sua parte, continua fazendo, mas os resultados que a ciência traz só vão chegar para a população se o poder público também fizer a parte dele, né? Então, esperamos que eles estejam assistindo e façam a sua parte também na sequência. Para finalizar essa sessão de abertura, o professor Guilherme Ariplonski, por favor, as suas palavras para o público. Bom dia, magnífico reitor, professor Varran, pró-reitor de pós-graduação, professor Carlotti. Eu cumprimento a pró-reitoria de pós-graduação pela iniciativa de articular a presença institucional da USP na atualíssima questão da vacina com uma ótica multidisciplinar, e agradeço o chamado ao Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo para ser parceiro dessa iniciativa, junto com a Superintendência de Comunicação Social. Duas sensações sobressaem na pandemia: o sofrimento e aprendizado. Do sofrimento, o Ayrton já nos trouxe, corpos que se foram e almas que estão machucadas. O sofrimento coletivo só não terá sido em vão se tivermos aprendizados relevantes. Algo similar ao que ocorreu depois da Segunda Grande Guerra, quando se criou o Sistema das Nações Unidas e, em 10 de dezembro de 1948, se aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Humildemente, trago 3 aspectos de aprendizado das diversas lições de casa que temos nesse tema Covid-19, vacinas e a sociedade. A primeira lição de casa é como desenvolver a necessária abordagem sociotécnica para lidar com os desafios da vacina. O agora popular Dr. Fauci, ele fez a seguinte declaração há poucos dias: meu principal temor é de que uma parcela substancial da população terá hesitação em se vacinar. Eu penso que haverá muitas pessoas que não quererão se vacinar imediatamente. A manchete da Folha de São Paulo de ontem, primeira página: cresce parcela que não quer se vacinar contra a Covid-19. Tivemos, ao longo desse quase um ano, a experiência da limitação dos apelos à razão e das medidas restritivas para os cuidados básicos, encasulamento, máscaras, distanciamento físico, higiene, mesmo quando as condições objetivas de moradia e sustento permitem esses cuidados. Que outras formas testadas de estímulo a um comportamento pró-social
num ambiente democrático, se mostram eficazes? Acho que esse é o primeiro aprendizado que precisamos ter. O segundo aprendizado é como aproveitar com sensibilidade as possibilidades ensejadas pela inovação tecnológica. E destaco como exemplo o que está acontecendo rapidamente e que é a emissão de passaportes de saúde, que seria uma versão, enfim, informatizada das carteirinhas de vacina, como nós temos contra a febre amarela e etc., mas que poderão, ao mesmo tempo em que ajudar a simplificar os processos de viagem, a reabertura de negócios na economia, poderão também, de maneira injusta, excluir pessoas de mobilidade e dos ambientes de trabalho. E o terceiro aprendizado, a terceira lição de casa, é como repactuar a relação delicada entre as esferas da ciência, do público e da política, após encontros ardentes durante a pandemia. Nós temos, num extremo, assim como na nota de dólar americana, né, confiamos em Deus, in God we trust, né, nós temos in science we trust, or we should trust, né, como alguém disse. Nós temos no outro extremo a negação explícita da ciência, e nós temos um conjunto de situações intermediárias, uma delas ressaltada pelo magnífico reitor e reforçada pelo professor Glauco, que é a ideia, infelizmente, de ciência por conveniência. Quando convém, sim. O desafio, então, de aprendizado é, mais do que a validade, repensarmos a valência da ciência, ou seja, a capacidade de se ligar ao público e à política mediante da ação, recebimento e compartilhamento de conhecimentos. Desejo, e certamente a manhã de hoje será extremamente frutífera, e aproveito para fazer um rapidíssimo comercial, já tínhamos marcado isso há bastante tempo. Nós teremos hoje no Instituto dos Avançados, a partir das 14 horas, o terceiro ciclo do Grupo de Estudos Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. O primeiro seminário foi sobre testes, o segundo sobre equipamentos, e hoje, a partir das 14 horas, será sobre vacinas, iaa.usp.br/ao vivo. Quem tiver disponibilidade, por gentileza, participe. Teremos também a presença do professor Esper Callas, que nos honra esta manhã, do professor Ricardo Gazinelli, que coordena o INCT de vacinas, Pedro Palmeira, ex-BNDES, que cuidava do Complexo Industrial da Saúde, enfim, e outras pessoas. Portanto, muito obrigado mais uma vez pela convocação, pelo convite, professor Carlotti. Obrigado, professor Ari. Essa questão que o senhor ressaltou, o reitor já havia mencionado, do negacionismo, né, das autoridades públicas, a questão das fake news, realmente está tendo um impacto muito grande, vai ser um tema que certamente vai aparecer bastante nas nossas conversas aí ao final de cada mês. Muito obrigado, magnífico reitor, professor Vahan Agopian, professor Glauco Arbix, professor Guilherme Plonsky, Ari Plonsky. Muito obrigado pelas palavras iniciais. Agora a gente vai fazer um rapidíssimo break de alguns segundos e para dar início à primeira sessão, que vai ter aí o professor Luiz Carlos Souza Ferreira, do ICB, e o professor Jorge Calil, da Faculdade de Medicina, abordando o estado da arte no desenvolvimento de vacinas. Aguenta aí, nós estamos de volta em alguns segundos.